E a gente começa pelo Paquetá, que é um jogador que inegavelmente tem qualidade, é um jogador que inegavelmente tem uma característica que a gente pode considerar rara dentro das opções, das alternativas que a seleção brasileira tem, e que esteve com um problema muito, muito sério, muito importante nos últimos 2 anos, e que agora se resolve para que ele possa seguir a carreira dele. É uma característica que a seleção não tem, né? Que é a do meia. O Paquetá é um meia, um jogador que chega bem à frente, que organiza o jogo. Ele não é o clássico 10 de botar o pé embaixo da bola, embaixo do pé e pensar o jogo, não. Ele é um meia moderno, se movimenta de área a área, tem qualidade técnica, e o gol dele mostra isso, né? Ele tá lá pegando o cruzamento na pequena área. Ganha uma alternativa o Ancelotti, e ele testa isso no segundo tempo, até com uma correção de um erro que eu cometi. Quando entrou o Richarlison, eu achei que jogaria Richarlison e Caio Jorge por dentro. Não, o Richarlison jogou aberto na esquerda. O Caio Jorge foi o centroavante e o Paquetá foi o meia por trás dele. Então a seleção tem um jogador para mudar essa ideia que o Ancelotti vem usando, dos 2 extremos abertos e de 2 atacantes por dentro, com os volantes chegando de trás. O Paquetá oferece isso. O Neymar, se recuperar, o Neymar pode ser um dos 2 por dentro, mas aí não teria Paquetá. Porque a seleção teria um jogador, Paquetá pode fazer esse vai e vem, encostar no Neymar, mas não vai ter uma referência mais à frente. Não vai ter um jogador mais de vigor na frente. Então a concorrência do meio para frente, ela vai ser duríssima. E quem está de fora, como o Neymar, ou como o próprio Rodrigo, que eu sou muito fã do Rodrigo, porque o Rodrigo joga em todas ali. O Rodrigo é um jogador que até essa versatilidade dele atrapalha muito para que ele se afirme definitivamente como um jogador de primeira grandeza que é. Mas esses jogadores precisarão, nesses poucos meses que temos até a Copa do Mundo, melhorar muito o seu rendimento, porque a gente está vendo, o Martinelli não fez gol, mas é um jogador que recompõe, que aparece de um lado, aparece do outro, tem a iniciativa individual. Tem o Estevão, que hoje fez o seu primeiro gol, e esse para mim é o jogador do futuro do Brasil. Ele vai ser a referência técnica do Brasil, vai estar na próxima Copa, mas na Copa de 2030 ele vai ser a nossa referência técnica. Tu tem o João Pedro, que foi muito bem hoje, e tu tem o Luiz Henrique, que para mim foi a grande notícia desta noite. A boa notícia foi o Paquetá, e a grande notícia foi o Luiz Henrique, que entra em 6, 7 minutos, participa de 2 gols e joga e vai pra cima e dribla, tem capacidade física. Então o Ancelotti neste jogo contra o Chile, que eu até disse no sala, esse jogo só parece desinteressante, esse jogo tem muito valor, o Ancelotti aproveitou para fazer um ótimo campo de observações, principalmente dos jogadores do meio para frente. Gostei do Douglas na lateral esquerda, foi muito bem o Douglas Santos, é um lateral de uma característica mais de construção, e o Wesley é o Wesley que a gente conhece. O Wesley é um jogador agudo, ele é quase um ponteiro direito. Então a lateral esquerda é uma boa alternativa. Bom, a gente falou sobre o Paquetá, o Leonardo já falou também sobre outras figuras importantes dessa seleção brasileira, mas eu queria aproveitar, Leonardo, e falar um pouco mais sobre o Estevão, porque numa seleção brasileira que se questiona eternamente se o Neymar vai ou não vai voltar a jogar em alto nível, eu não digo nem no mesmo nível que ele já jogou, mas jogar em alto rendimento. Quando se tem um garoto com 18 anos como o Estevão, que joga, faz um gol de pucheta, de bicicleta, ou seja lá o que for, mas que estreia no Chelsea fazendo gol, que estreia na seleção fazendo gol, que faz um monte de gol importante pela camiseta do Palmeiras com 16 anos e até os 18, é um sinal de que nós temos algo a esperançar no futuro. Total. O Estevão, naquele jogo que ele faz contra o Grêmio em Caxias, a gente estava ainda se recuperando da enchente, o Grêmio estava jogando em Caxias, que ele define o jogo, Palmeiras e Grêmio. No outro dia eu me lembro de ter dito, olha, eu vi surgir o próximo Neymar. Porque o Endrick é da força física, o Endrick é o cara do gol, é o cara do arranque, da explosão. O Estevão é o jogador inventivo, é o jogador, e outro, ele é muito inteligente para jogar. Hoje ele atua por dentro, atua por fora, daqui a pouco ele estava de falso 9 e ele faz tudo com muita facilidade. Parece simples ver o Estevão jogando, parece que futebol é simples. E ele tem só 18 anos, Jory. 18 ou 19, acho que ele fez 18. 18. Ele tem só 18 anos e olha a naturalidade. Um menino de 18 anos
que faz o que fez no Mundial, sai do Mundial, entra no Chelsea e já sai jogando normalmente, e aí na seleção tem essa personalidade, olha, ele é diferente, ele pensa antes, e ele tem um entendimento do jogo, porque muitas vezes o cara tem qualidade técnica, tem talento, tem força física, mas não tem entendimento do jogo. O Estevão permite que o Ancelotti possa usá-lo em qualquer uma das 4 funções do meio para frente. Um jogador interessantíssimo, é o jogador do futuro do Brasil, eu não tenho nenhuma dúvida disso.